Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo nós vamos finalizar o nosso projeto que trabalha com formulário, né? Nós criamos um formulário para preencher o campo cidade aqui na nossa planilha, portanto esse formulário irá consultar uma base de cidades e depois dessa consulta nós podemos escolher uma cidade para o nosso campo, clicando 2 vezes no nome da cidade. Ok? Então, nós paramos no vídeo anterior no passo que o programa consulta a base, né? Portanto, nós já criamos a nossa string de SQL para fazer essa consulta e agora nós iremos preencher a nossa list box, ou seja, a gente vai povoar a nossa list box com os registros que nós vamos encontrar com o critério que a gente usou lá no nosso text box, ok? Então, nós paramos aqui no passo que a gente clica aqui no campo cidade, depois aparece então o formulário que a gente já criou e já nomeou com os campos, a gente digita aqui um nome qualquer de cidade e ele está apenas mostrando a quantidade de registros que ele encontrou com esse critério que a gente digitou, né? Ou seja, com esse nome de cidade que a gente digitou. Então agora a gente vai lá para o VBA construir a nossa parte do SQL que faz a alimentação da nossa list box. Então, aqui no VBA, para a gente ir lá no nosso código, lembrando que a gente usou o evento clique aqui do botão, então a gente clica 2 vezes no botão, ele mostra para a gente o nosso código e dentro do nosso evento clique. Então, o nosso código está mostrando apenas a quantidade de registros nessa linha e agora a gente vai partir daqui para alimentar a nossa list box. Então, como eu disse, o nosso SQL já está pronto, né? A consulta já está pronta. Aqui, lendo novamente o nosso SQL só para praticar um pouco mais, selecione todos os campos da tabela cidades, onde o campo cidade contenha, ou seja, esse like aqui seria igual, mas como a gente usou o nosso símbolo aqui de percentual no começo e no fim, que é o nosso coringa, que quer dizer qualquer que seja o começo e qualquer que seja o final, ou seja, que contenha aquilo que a gente digitar no nosso campo de critério, né? Nesse TXT aqui que a gente criou para colocar o nome da nossa cidade ou parte do nome da nossa cidade, ok? Então agora, dando continuidade, a gente vai apagar, portanto, essa linha aqui e nós vamos criar um looping para percorrer cada um dos registros que a gente encontrar e alimentar, né? Ou seja, jogar lá para a nossa list box. Então, como a gente já viu nos nossos vídeos sobre loop, a gente vai usar o looping do while, então faça enquanto os nossos registros não chegarem no final, ou seja, end of file aqui para o nosso critério do looping. Então, do while record set.end of file seja igual a falso. E depois disso a gente fecha o nosso laço aqui e aí a gente coloca para mover sempre para o próximo registro. Então, com isso, com essa estrutura de looping aqui, a gente fica percorrendo todos os registros. E agora, então, a gente vai alimentar a nossa list box. E para alimentar a nossa list box, a gente começa pelo nome que a gente criou lá, LST registros, que é o nome da nossa list box. Se a gente for lá nela, a gente percebe que aqui está o nome dela, né? LST list box. Então, depois disso a gente coloca um ponto e o comando que é o add item, ou seja, inclua um item, adicione um item. E qual será esse item? Vai ser o registro da nossa consulta de record set. Então a gente coloca o nome do record set, depois um ponto de exclamação e aí sim o nome do nosso campo, que nesse caso aqui é cidade. Bom, então essa aqui é a linha que alimenta a nossa list box, que vai povoar a nossa list box lá. Então eu vou dar um play aqui para a gente executar essa consulta. Vou digitar aqui o nome de uma cidade e vou clicar aqui no nosso botão consultar. Então ele já está alimentando a nossa list box, né? Já ao passo que a gente clica no botão, ele executa o programa que faz a consulta e agora alimenta a nossa list box com os registros que ele encontrou com esse critério de consulta, ok? Bom, agora o detalhe aqui é o seguinte, se eu clicar novamente no nosso botão aqui, ele vai alimentar novamente com a próxima consulta. Então, para que isso aqui não aconteça, né, de alimentar novamente com a mesma consulta que a gente fez,
a gente tem que limpar a nossa list box e agora a gente vai ver como faz isso. Então, para a gente limpar a nossa list box antes dela ser alimentada novamente, então a gente vem aqui antes do looping, né? Porque é o looping que vai alimentar a nossa list box. Então, antes dele, a gente coloca o nome da list box, que nesse caso é o LST registros, e depois a gente usa ponto e o comando clear, de limpar mesmo. Então, que antes da gente jogar a nossa próxima consulta, a gente limpa e agora a gente já pode ver. Eu vou dar um play aqui, vou fazer a mesma consulta, vou dar um clique aqui e notem agora que mesmo que eu clicar várias vezes aqui no nosso botão, ele está limpando a nossa list box antes de colocar os novos registros, ok? E para a gente ver isso com mais clareza, ele limpando a nossa list box, eu vou colocar aqui outro nome para a gente ver que antes dele alimentar a nossa list box, ele limpa essa list box, ok? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o clique aqui na cidade que a gente escolher. Então, por exemplo, se eu fosse escolher essa cidade Campinas, eu vou dar um duplo clique em cima do nome e ele vai alimentar o nosso formulário lá. É isso que a gente vai fazer agora. Então notem, como eu disse lá no começo, quando a gente trabalha com formulários, a gente tem que pensar em eventos, né? Portanto, esse aqui, assim como a gente tem um evento aqui no clique do botão, a gente vai ter um evento aqui, duplo clique, nessa nossa caixa de listagem, ok? Então a gente vai abrir esse evento de duplo clique. Bom, e para abrir esse evento duplo clique, a gente vem aqui, visualiza o nosso formulário, clicando aqui 2 vezes nele, e a gente seleciona aqui, portanto, a nossa caixa de listagem LST registros, a gente clica 2 vezes, e aí abre-se então o primeiro evento, o evento padrão, né, dessa caixa de listagem, que é o evento clique. Então a gente não vai colocar nesse evento porque a gente não quer apenas um clique em cima do nome da cidade, a gente quer um duplo clique para que a gente não, sem querer, clique uma vez na cidade e ele já alimente com aquela cidade. Então a gente quer mudar o evento. Então vai ser um evento chamado duplo clique. Então a gente vem aqui nessa caixa de eventos, aqui nessa caixa de rolagem onde tem os eventos e troca de clique para DBL clique, que esse DBL quer dizer duplo. Depois que a gente seleciona esse evento, ele abre aqui, portanto, o nosso evento de duplo clique. Bom, então como a gente não vai usar esse evento clique aqui, a gente pode apagar ele, que a gente vai usar esse DBL clique agora. Então é aqui que a gente vai escrever a nossa programação para que assim que o usuário, quem estiver usando o formulário, clicar 2 vezes, ele alimentar a nossa planilha. Bom, então agora a gente vai começar a escrever o nosso código, que alimenta lá no nosso formulário da planilha a cidade que a gente escolher. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é quem que vai receber o nome da cidade. Então a célula que vai receber o nome da cidade vai ser a célula S17. Então, a gente sabe que lá no nosso código, a gente vai começar, então, dentro do nosso evento duplo clique, a gente vai começar com quem vai receber. Então, range S17, né? Que é o endereço que vai receber. Vai receber, portanto, como que a gente trabalha com o listbox? O listbox, cada vez que ele é alimentado, ele cria um índice, ou seja, ele cria um número nessa listagem que ele apresenta. Então, se ele apresentar 3 cidades, ele vai começar no 0, a primeira cidade vai ser o 0 e depois as outras vão seguir a sequência de 1, 2, 3 e assim quantas cidades tiverem. Então, a gente começa com o list, o LST registro.list, ou seja, a gente vai trabalhar com essa listagem e o número que vai ser o número do índice que a gente clicar. Ou seja, se eu clicar na segunda cidade, vai ser o número 1, né? Vai ser o índice número 1. Se eu clicar na primeira, vai ser o 0. Então a gente começa aqui escrevendo novamente o nome da caixa de listagem e depois a gente coloca então list index. Ou seja, a célula S17 vai ser alimentada com a listagem, obviamente, que a gente vai clicar, com o número do índice que a gente clicar. Então a gente vai executar aqui para ver se o nosso código está funcionando. Então eu vou digitar aqui uma cidade qualquer, então digitei aqui Natal, apareceram 3 cidades e eu vou dar um duplo clique aqui na primeira cidade, Natal. Então
essa primeira cidade aqui é o índice 0, né? E as outras, portanto, 1 e 2. Então, toda vez que a gente clicar aqui, ele vai captar o índice naquela parte que eu disse do List Index e vai, portanto, selecionar dentro dessa caixa de listagem, ok? Então é dessa forma que a gente faz o nosso duplo clique na nossa caixa de listagem. Notem então que ao passo que eu vou clicando 2 vezes, o nome da cidade vai mudando lá na nossa planilha, ok? Então o que a gente precisa agora é, depois que eu selecionar, der um duplo clique na minha cidade, eu tenho que fechar o nosso formulário, né? Porque não faz sentido ele permanecer aberto, a gente só quer selecionar a cidade e aí depois pode fechar o formulário. Então depois desse duplo clique que ele vai alimentar, a gente vai fechar o nosso formulário, a gente vai ver como fazer isso lá no VBA. Então aqui no VBA a gente vai fechar o formulário, então a gente usa o comando unload-me. Então, depois que ele alimentar o nosso formulário lá da planilha, clicamos aqui, selecionamos uma cidade e ele alimenta. Então, novamente aqui, vou colocar o nome da cidade aqui, escolhi Natal, clico 2 vezes em cima da cidade, ele alimenta lá no nosso cadastro e fecha o formulário com o comando unload-me. Com isso, então, a gente tem a nossa alimentação do nosso cadastro com essa consulta numa base que a gente fez de cidades. E agora a gente vai ver como funcionaria isso sem usar o botão, ou seja, ao passo que eu digitar o meu critério aqui, ele vai alimentando com a cidade sem ter que eu clicar lá no nosso botão, ok? Então, como eu disse, a gente trabalha muito com eventos quando a gente trabalha com formulários, portanto a gente já viu o evento clique do botão, a gente já viu o duplo clique na nossa caixa de listagem e agora a gente vai ver mais um evento, que é o evento change da nossa caixa de texto, que é onde tem o nosso critério de consulta. Então esse evento change quer dizer a cada momento que a nossa caixa de texto mudar, vai acontecer alguma coisa, portanto esse evento é uma ação que acontece a cada passo que a gente digitar alguma coisa dentro da nosso test box, ok? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai tirar agora o nosso código dentro do evento clique do botão e passar a trabalhar dentro do evento change da nossa caixa de listagem. Então agora a gente vai trabalhar com o evento change da nossa caixa de texto. Então para a gente fazer isso basta clicar aqui 2 vezes na nossa caixa de texto, ela vai abrir aqui já o evento padrão que é o próprio change que a gente vai usar e a gente então faz o seguinte, copia aqui o código que a gente já desenvolveu e está funcionando aqui dentro desse evento, que agora passa a ser o evento change da nossa caixa de texto. Então agora a gente já pode executar aqui, vou clicar aqui no play e notem agora que cada letra que eu digitar aqui, ele já vai executar a nossa consulta com esse critério que vai se formando a cada passo que eu digito alguma coisa aqui. Então eu vou digitar a letra N, ele vai executar a consulta e buscar todos os registros que contenham N. E assim sucessivamente para cada letra que eu digitar. Então, ao passo que eu vou digitando mais letras, ele vai fechando o nosso filtro aqui e vai trazendo os registros que contêm aquilo que está sendo digitado, ok? Então, é muito comum a gente fazer consultas desse tipo aqui. É bastante interessante e, portanto, a gente não precisa usar o botão ali de consultar, ok? Então, notem que com tudo que a gente aprendeu até agora, não só o formulário, mas o próprio SQL que está por trás desse formulário fazendo as consultas, a gente acabou fazendo uma parte de um sistema, né? Ou seja, muitos sistemas possuem exatamente essa consulta aqui. Ao passo que você digita num cadastro, enfim, em alguma interface que foi criada, a gente usa um formulário para isso e por trás dele a gente possui uma linguagem de busca, que nesse caso aqui é o SQL, que poderia inclusive estar consultando um banco de dados ao invés de uma planilha, ok? Então notem que esse tipo de projeto aqui, apesar de ser simples, como a gente fez aqui, mas de qualquer forma é uma coisa muito útil quando a gente está construindo sistemas. Então essa parte aqui pode ser muito bem considerada parte de um sistema.
Bom, então essa era a introdução que eu queria mostrar para vocês sobre como trabalhar com formulários dentro do VBA. Como a gente viu e como eu comentei lá no começo, trabalhar com formulários dá um pouco de trabalho, porque a gente tem que dimensionar, configurar, nomear cada um dos objetos, enfim, dá um pouco de trabalho, mas como a gente pode ver, é algo que é bastante interessante, né? Bonito, esteticamente falando, e, claro, em algumas necessidades é bastante útil para essa aplicação de uso de formulários. Então, este vídeo sobre formulários vai ficando por aqui. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal a crescer e a trazer cada vez mais conteúdo interessante para todo mundo, ok? E se você não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo de todos os projetos que a gente vai estar vendo aqui no nosso canal, ok? Bom, outra coisa que eu queria lembrar também é que este projeto também está disponível lá no macrofaz.com.br. Então, para quem quiser ver o projeto, o formulário, enfim, tudo que a gente viu aqui neste vídeo, basta ir lá no site e baixar o projeto inteiro, ok? Então, não fique só assistindo o vídeo não, baixe o projeto, vai lá, treina, pratica o SQL para ficar fera logo. Mais uma vez, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.